Olá, boa tarde. Eu sou Adriana Mariano, da equipe do GIF. Um prazer estar com vocês. Acho que está todo mundo ainda chegando do almoço, mas essa sessão, esse painel é muito importante no tempo de hoje. O GIF que propôs essa mesa, eu queria chamar o Cássio aqui para ele dar uma palavra para a gente sobre a escolha dessa agenda para essa mesa num evento como o nosso. Obrigado, Adriana. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Cássio, eu estou secretário-geral no GIF. Como vocês sabem, a gente fez um edital para várias mesas simultâneas e vieram muitas propostas, a gente fez uma curadoria e alguns slots, alguns lugares a gente falou, não, esses são nossos. São temas que a gente quer, que o GIF quer propor. Essa aqui é um deles. Né? É um tema que, se tivesse sido proposto ou não, aconteceria do mesmo jeito. Aqui tem, obviamente, uma opção política de trazer esse tema para a filantropia e para os colegas da filantropia, porque a gente vê que ainda há, eu não diria uma resistência, mas talvez uma pouca sensibilidade de muitos brasileiros e brasileiras em relação à importância da memória e para reconhecimento dos nossos heróis, em alguns casos, né? Mas, sobretudo, dos povos que nos constituem. Não só os povos originários, mas as comunidades, né? A maneira como a gente faz, a gente se organiza enquanto sociedade. Né? Reconhecer, ter a memória da nossa história política, da nossa história, fortalece a nossa democracia. Esse é o conceito que está por trás disso, né? Então, eu vou deixar aqui com vários especialistas, que eles mesmos vão se apresentar, mas, sobretudo, para a Ana Pato conduzir essa mesa. Mas o que eu quis falar porque eu acho que a gente tem que fazer opções. E o GIF ele não é só um conglomerado de ideias que nos chegam, ainda que a gente seja uma associação. Mas a gente também tem o nosso lado propositivo. Este mesa, como outras, diz um pouco do que o GIF está querendo ter na agenda da filantropia no Brasil. É isso. Obrigada, Cássio. Então, eu vou chamar a Ana Pato, a curadora, pesquisadora e diretora técnica do Memorial da Resistência de São Paulo, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAU. Obrigada, Ana, para mediar essa mesa. Boa mesa a todos. Obrigada, Sérgio. Bom, boa tarde. Muito obrigada pelo convite do GIF para estar aqui. E, como o Cássio falou, essa é uma pauta muito cara para todos nós que estamos aqui, né? Uma companhia ilustre aqui ao meu lado para falar desse tema. Eu vou tomar liberdade um pouco de pontuar um pouco essa mesa a partir da perspectiva do Memorial da Resistência de São Paulo, porque eu acho que é importante trazer um pouco esse contexto. Né? Eu estou como diretora técnica deste museu, que é o primeiro museu criado no país em 2009, sobre as memórias da ditadura civil-militar brasileira. É um museu que está localizado no prédio onde, por mais de 40 anos, foi o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, onde pessoas morreram e foram torturadas durante 2 ditaduras. E é um museu que se constitui a partir de organização de parte da sociedade civil em torno do Fórum dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos. E, sobretudo, que se constitui a partir de um programa de história oral, um programa de construção de uma memória sobre um período que não necessariamente está nos arquivos, nos documentos. Então, que a gente precisa produzir essa memória, construir essa memória. Então, a partir disso, é importante dizer que um processo de direito à memória, e aí eu entro um pouco na nossa pergunta, está ligado também, né, na hora que você traz para o campo da memória o reconhecimento de lugares históricos onde houve violência de Estado. Nós estamos falando também de um processo de política de reparação. Né? Então, eu acho que é disso que a gente também pode tratar aqui. Então, eu queria pedir a todos vocês que se apresentassem brevemente e pudessem contextualizar a partir das práticas institucionais e pessoais de vocês a seguinte pergunta, né? Na experiência de vocês, qual é o papel do direito à memória no fortalecimento da democracia hoje?
especialmente na relação com as novas gerações, né? Eu acho que isso também é importante. Às vezes a gente tem ideia de quando a gente fala de memória, a gente está falando de passado, mas a gente está falando justamente do presente e de uma elaboração de futuro, né? De um desejo de futuro. Então, eu deixo aqui essa breve introdução para passar a palavra para vocês. Então, eu vou fazer uma linha assim. Rodrigo, você pode começar? Olá, obrigado, Ana. Obrigado a todas as pessoas que acompanham a mesa. Obrigado ao GIF pelo espaço. E obrigado a todas as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Eu sou Rodrigo Antônio, sou um cineasta amazônico, tenho uma trajetória nos últimos 10 anos em prol de um trabalho do cinema negro no Brasil, afirmar o cinema negro enquanto um cinema brasileiro e também em defesa de um cinema amazônico feito e pensado em primeira pessoa. Estou aqui representando a Taturana. A Taturana é uma organização de mais de 10 anos de atuação no Brasil, que pensa o cinema enquanto arte e enquanto também um instrumento de transformação social. E eu acredito na convergência e na coexistência, assim, né? Eu venho de uma família onde toda da Ilha do Marajó, no norte do Brasil, Marajó que significa barreira para o mar, e ali onde a gente tem um encontro entre as águas dos rios amazônicos e do oceano. E ali também onde a gente consegue encontrar não só vestígios, mas elementos históricos de constituição de uma memória desse país. Memória desse país que eu acredito que se expressa a partir da própria gente, né? E eu acho importante a gente poder aqui falar de memória desde uma perspectiva do corpo, né? E aqui trazendo para uma ideia de corpo negro enquanto um corpo continente de memória, enquanto um corpo que carrega em si esses elementos de pensar a constituição de uma coesão grupal a partir da memória. E como isso se relaciona com o cinema, né? Então, meu trabalho vem no sentido de pensar a memória enquanto esse elemento que se apresenta nessa relação entre raça e território, desse território bastante específico, que é o território amazônico, desse lugar de encontro, desses lugares de convergência, mas também dentro de uma perspectiva de disputa, né? De disputa narrativa, onde o objetivo dessa reflexão sobre memória não é somente sobre o que é ou como se constituiu os apagamentos, os silenciamentos, né? Processos históricos de violência, mas também dos processos históricos de resistência. Então, entender a memória dessa perspectiva da resistência, da memória enquanto uma perspectiva de construção de espaços de autonomia e da memória enquanto esse espaço de coesão grupal capaz de propor novos caminhos para um debate identitário no país. Dentro de uma relação do cinema negro e das pesquisas em torno de memória no Brasil, eu parto muito de um entendimento da Beatriz Nascimento em torno da ideia de quilombo e aquilombamento, né? Então, esse corpo que ele, quando ele foge, ele vive o processo de liberdade, ele carrega consigo todos os processos históricos que nos trouxeram até aqui, né? Porque ela diz que a gente vai precisar passar por alguns processos de restituição e reconstrução de da dignidade humana da pessoa negra no Brasil, né? Porque a gente tem a perda da imagem de um corpo que é colocado como um corpo moeda, um corpo troca, um corpo objeto. Então, essa perda da imagem que vai levar a uma busca da imagem e que ela só vai conseguir se construir num processo de um reconhecimento coletivo. E esse reconhecimento coletivo passa por uma perspectiva de pertencimento. Então, o trabalho do cinema enquanto uma ferramenta de transformação social, e principalmente nos dias de hoje, é da gente construir imagens e fabular imagens capazes de suportar memórias. Capazes de suportar memórias no sentido não só da gente estar pensando numa perspectiva da representação, mas da gente fazer esse exercício de suplantar a representação para falarmos de uma fabulação. Então, falar dessa fabulação perpassa por um entendimento de que essas imagens e essas narrativas que a gente está construindo, elas devem propor e serem fundantes de novos pertencimentos. E desses pertencimentos onde a gente vai conseguir se dar conta das nossas diferenças, né? Porque para a gente falar de direito à memória e de uma construção de processos democráticos no país, antes da gente conseguir se movimentar enquanto rede,
E enquanto bloco, dentro de uma perspectiva de uma construção cidadã, a gente precisa, antes de tudo, de se reconhecer nesses grupos específicos, né? Seja através de um atravessamento enquanto uma pessoa amazônica, enquanto uma pessoa negra que produz e fabula narrativas na Amazônia, mas também no sentido de que é totalmente constituído desse sentimento de pertencimento que a gente vai conseguir ir para um debate e para um jogo, né, de disputa narrativa em prol de novas fabulações, partindo de memórias que, dentro de uma perspectiva arquivística, pode ter nos sido negada, mas que, antes de tudo, a gente traz, né? E eu acho que, por isso, a gente perpassa por uma perspectiva da necessidade de constituição de uma autoimagem. A gente viveu políticas públicas no Brasil que nos possibilitam pensar uma autoimagem, que nos possibilitam debater uma perspectiva de descentralização e desconcentração. A gente está aqui no GIF discutindo isso de desconcentração, mas dentro de uma perspectiva de política pública no Brasil. No audiovisual, a gente já vive isso no mínimo há uns 10, 15 anos. E essa luta não está ganha, né? Ela perpassa ainda por um processo de revisão, de aprimoramento dessas políticas públicas, mas é a partir desses encontros, desses grupos específicos, né? Na minha experiência, a partir do cinema negro, que a gente consegue hoje estar debatendo esse imaginário nacional, conscientes do que é inegociável. E eu acho que esse é o ponto para a gente começar a reflexão. Obrigado. Maria. Olá, boa tarde a todas, todos que estão aqui. Uai! Uma alegria estar aqui pela primeira vez no GIF. Queria saudar, em nome de Cássio, França, toda a equipe e a todas as iniciativas dessa organização, a Ana e a todos da mesa. Eu queria começar a minha apresentação com um videozinho, não sei se dá para passar, porque acho que ele é muito... Eu estou muito feliz de estar aqui, né, representando meu pai, que ficou na Bahia, nessa homenagem ao meu avô, que eu acho muito importante, porque as pessoas, principalmente os jovens, não sabem quem ele foi. Então, e nós precisamos saber, porque ele foi uma pessoa que lutou pelo povo. E lá na minha escola, quando eu disse que vinha fazer uma homenagem ao meu avô, todo mundo pensou que era um grande empresário. Porque aí eu expliquei que não se fazia homenagem só a grandes empresários, e sim homens do povo. Por isso, eu acho muito importante essa homenagem. Em São Paulo, em 1989, novembro de 1989. Tá. Bom, essa cena, ela se estabelece, ela acontece no Tuca Arena, em São Paulo. Era novembro de 1989. Era um ato de rememoramento do assassinato de Marighella. E há poucos dias da primeira eleição direta para presidente do Brasil, no pós-abertura, né, no processo de redemocratização do país. E essa cena aconteceu mesmo. Eu fui representando meu pai nesse ato em São Paulo, e um colega da escola perguntando, mas você vai representar seu pai num ato em homenagem ao seu avô, por quê? Quem é ele? E eu era uma adolescente em que toda a minha sala, toda a minha escola, toda a minha comunidade não fazia ideia de quem era aquela pessoa, aquela figura que tinha sido o inimigo número 1 da ditadura militar. Um homem assassinado brutalmente pela ditadura militar, e que ali gerações de adolescentes, uma geração inteira de adolescentes sequer sabia. E naquele momento, e aí trago essa memória para vocês, partilhando com vocês, porque hoje, com quase 50 anos, estou presidenta da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, do Ministério da Cultura. Sou uma artista, sou uma atriz,
me tornei gestora cultural, fui vereadora da cidade de Salvador, empreendi uma eleição na minha cidade, num dos momentos mais duros do último ciclo, que foi o momento da pandemia, em que vivíamos uma crise política, social, sanitária, ambiental, e que me coloco na cena pública e política, e me tornei uma vereadora da cidade de Salvador, a minha cidade, e depois fiz uma eleição a deputada federal, e hoje sou deputada suplente da bancada baiana, mas estou presidenta da Fundação Nacional de Artes. Então, sou uma artista, gestora da cultura, política, mas diria que, como uma apresentação, que sou hoje guardiã da memória. E esse vídeo, ele marca, ele performa algo que você não decide que será. Simplesmente você precisa guardar a memória justamente quando não há política pública ou uma responsabilidade pública e coletiva sobre aquilo que definirá o nosso futuro e o nosso destino. E para terminar um pouco a apresentação, eu estava ali por meio de 2017, 2018, quando o ex-ministro Juca Ferreira foi secretário de Cultura de Belo Horizonte. Juca faz um seminário, um grande seminário para tratar arte, cultura e democracia. E eu vou para uma mesa lá em Belo Horizonte falar um pouco do que seria arte, cultura, democracia no século XXI. E havia ali uma mesa com Krenak e Nego Bispo, dentro de um parque, aquele parque ali no centro de Belo Horizonte. E no meio da mesa, depois da fala de Krenak, ele diz assim, bom, eu queria dividir essa mesa, eram 2 homens, né? 2 mestres, 2 dos grandes brasileiros, mas eu queria dividir essa mesa com uma mulher jovem, representando aqui a ancestralidade indígena brasileira, e ele chama Célia Chacriabá, hoje deputada, mas naquela época, uma jovem Célia Chacriabá, já muito poderosa, potente, com uma voz muito forte, né, Juliana? E Célia vem para a mesa, e na hora de Nego Bispo, ele fala, e eu também queria agora, então, chamar uma jovem, não tanto, né, mas ele, nas falas dele, uma mulher, etc., representante da ancestralidade da luta do povo brasileiro. E aquilo me marcou muito, Ana, porque nunca em nenhuma roda, em nenhuma arena, nem na minha família, nem no espaço público, nem no espaço político, eu havia sido identificada como uma luta, como uma atividade política, ativista brasileira, fosse uma raiz de ancestralidade. Mas foi muito importante, talvez, receber ali de 2 grandes mestres, e talvez de Nego Bispo, uma responsabilidade com uma memória, com uma tradição, com uma ancestralidade, mas, sobretudo, como uma raiz de responsabilidade comum. Então, quando Ana aqui nos convoca a uma apresentação, diria, repetindo, que sou uma artista, me tornei gestora, política, guardiã da memória, mas trago a missão, responsabilidade, mas, sobretudo, o compromisso coletivo compartilhar essa ancestralidade, não como um ato hereditário, mas como um ato de partilha. Essa raiz como um ato de nutrição e alimento. E desde lá temos empreendido a dimensão da memória em todos os espaços em que habitamos, seja nas artes, na gestão, na política pública, na política institucional, na maternidade, né? Seja em que espaço, dizendo que só é possível promover política pública e, portanto, direitos, partição, partilha, nutrição, com aquilo, por aquilo que se conhece e ama. E você, por outro lado, só pode amar o que é conhecido. Portanto, a relação com a memória, ele é, antes de qualquer coisa, um ato de amor, partilha na construção de um amanhã.
saber contar-se. Contar é produzir repertórios de amor que possam promover esse tipo de conexão sutil, mas radical, na reivindicação desse amanhã mais justo e igual. E o presidente Lula, portanto, vai lá em Salvador, logo após, quando o presidente começa numa caravana agora, ali entre 21 e 22, eu já estava vereadora de Salvador, e o presidente faz a sua primeira aparição na Bahia, na senzala do Barro Preto, ali no território do Ileaiê, e ele vai em agosto, era agosto de 2021, e agosto lá na Bahia é uma data muito importante, que é o agosto negro, o agosto da igualdade, quando nós celebramos os mártires ou os heróis de Búzios, aqueles que lutaram na Revolução de Búzios, né? E tem uma famosa carta que os heróis de Búzios falam: animai-vos, ó povo baiense, que é chegada a hora da liberdade, a hora em que seremos todos irmãos, etc. E o presidente Lula chega justamente nesse agosto, e eu entrego uma arte com um pouco dessa carta a ele, né, falando um pouco da memória, mas com uma carta atrás dizendo que a memória, direito de um povo, refunde os nossos sonhos, em definitivo, os nossos sonhos. E quis o destino e os mistérios da cultura, como fala a própria Célia Chacriabá, de que neste novo governo, nesse terceiro governo, a ministra Margarete me convida para assumir a Funarte, numa época em que talvez, Ana, nunca tenha se falado tanto em memória, no campo da cultura e nas políticas públicas. O Brasil é um país mobilizado pelo esquecimento, como uma anestesia cotidiana, né? Qualquer ofensa a mim proferida nas redes sociais, por exemplo, tem o esquecimento como dispositivo. Bola para frente, esqueça, né? O esquecimento como bandeira. E lembrar é um esforço muito grande. E, portanto, falar de memória num país do esquecimento como o Brasil, que levanta a bandeira do futuro, achando que é possível o futuro sem memória, é uma dificuldade. E, portanto, hoje, na Funarte, no Ministério da Cultura, com a marca do tempo, também trazemos a dimensão da memória como parte radical, fundamental e constitutiva da nossa experiência, seja a memória institucional da própria experiência Ministério da Cultura, seja a memória daqueles e daquelas que fazem cultura e arte no nosso país, mas, sobretudo, partilhando de uma convicção de que o Brasil, se não reconhecer o fundo das dores, das violações de direitos, das desumanidades, jamais poderá refazer a sua história. E acho que o filme Ainda Estou Aqui, termino agora dizendo, é talvez um marco e uma marca tão sentida no momento em que pouco se falava, né, Ana, sobre memória, a memória da ditadura, as memórias mais recentes das violações de direitos e dos autoritarismos, de algum modo, ocuparam o espaço público, fazendo um esquecimento momentâneo sobre a ditadura civil-militar 64. Ele, de novo, coloca na arena pública e no espaço público, fabula, justamente, propõe uma fabulação nesse lugar da ausência, agitando, de novo, a memória. Portanto, me apresentaria, de novo, como uma artista, gestora, mas, sobretudo, uma guardiã da memória. E, nesse sentido, partilharei aqui essas experiências nessa plateia, nessa sala, com muita alegria. Muito obrigada. Juliana. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nessa sala. Pedir licença, primeiramente, às minhas ancestrais, os meus ancestrais, para que eu possa conduzir esse momento nas melhores
que venham as melhores palavras para que a gente possa proliferar aqui juntamente com vocês. Dizer que nós estamos aqui por nós, mas estamos pelas que nos antecederam e estamos também pelas que virão. A luta dos povos indígenas é uma luta que tem a sua memória. Uma memória especial, a memória daqueles que já não estão mais aqui entre nós. Então, eu sou Juliana Alves, cacica Eirê, cacica do povo Genipapo-Canindé, no município de Aquiraz, aqui no estado do Ceará. Sou filha da mestra cacica pequena, né, a quem eu trago sempre comigo, é quem conduz, né, a minha vida, é quem conduz a minha ancestralidade, a minha mãe, né, a minha guardiã. Cacique Pequena é uma das mulheres mais influentes no nosso estado, mas também mais influente do mundo. Uma mulher que, com sua memória, consegue decifrar vários pontos no que diz respeito a essa luta, a luta do seu povo, a luta dos seus povos, mas também rememorizar a luta daqueles que já não estão mais aqui entre nós. Dizer que é importantíssimo estarmos aqui em uma mesa onde a gente fala de memória. E falar da memória é dizer que os povos indígenas do Ceará, em especial, tiveram as suas memórias por muitos e muitos anos silenciadas. Eu trago aqui, em memória do nosso saudoso pajé Luiz Caboclo, eu sempre tive uma relação muito forte com os meus mais velhos, com as minhas mais velhas, por entender que é necessário nós, os mais jovens, ter uma caminhada, mas uma caminhada simbolizada no respeito para com essas pessoas que traçaram a caminhada na qual nós estamos seguindo. Então, ele sempre nos dizia assim: minha filha, teve uma época que para nós falar, que para nós viver, nós tivemos que calar. E hoje, para nós continuar vivendo, nós precisamos falar, né? Então, para a gente ver a simbologia no que diz respeito à memória desses povos que foram massacrados, foram silenciados, foram tirados deles a sua forma de se vestir, a sua língua, a sua cultura no que diz respeito ao alimento, a sua medicina tradicional. E hoje é necessário que nós, que estamos em um outro, de uma certa forma, que trazemos a luta desses povos, mas que estamos em outro lado, de uma certa forma, lutando para que a gente possa construir políticas públicas para esses territórios, a gente possa memorizar a vida daqueles que nos deram essa oportunidade, essa abertura para que a gente pudesse estar nos espaços onde nós estamos ocupando nos dias atuais. É importante reconhecermos essas memórias como uma ferramenta crucial da política brasileira. Sem memória, não há cultura. Sem memória, não há essa diversidade. No que diz respeito às formas que esses povos sempre mantiveram para continuar lutando pelos seus territórios, pelo seu ecossistema, pela biodiversidade. É importante trazermos aqui que, com a criação dos órgãos que foram criados, como o Ministério dos Povos Indígenas, onde nós temos lá a nossa Soninha Guajajara enquanto ministra, né, a Secretaria dos Povos Indígenas aqui no estado do Ceará, na qual eu estou enquanto titular da pasta, nesse espaço que é tão importante para esses povos, é dizer que, para além da criação, é preciso que a gente possa avançar no que diz respeito às políticas públicas voltadas para os territórios, com garantia de direito para esse público, com garantia de direito para que esses povos possam minimamente ter condições de vida e poder respirar no espaço que é deles, no espaço que é onde os mesmos lutam com suas próprias vidas para se manterem vivos, né, de tantas agressões que sofrem no dia a dia, no que diz respeito à tomada da questão mesmo dos próprios territórios, no que diz respeito ao avanço da especulação imobiliária, do agronegócio, e esses povos estão lá lutando pela sua soberania, lutando para a sua sobrevivência, a sua subsistência. Então, falar de memória nesse espaço aqui é um importante espaço para que a gente possa, juntos,
a gente encontrar alternativas de como avançarmos para que a gente possa continuar com a memória dos povos originários, dos povos de terreiros, dos povos quilombolas, dos afros e descendentes, todos aqueles que, de uma certa forma, seguram a luta para que outros que chegam depois possam dar continuidade. Eu sou uma das mulheres cofundadoras da AMIGA, da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, onde nós entendemos que o nosso corpo território, ele faz esse trabalho de uma certa forma de resguardar, porque nós sabemos, nós somos mães, nós somos as guardiãs da Mãe Terra, nós somos as guardiãs desse universo. Então, para início de apresentação, é dizer que é de extrema importância a gente poder cultivar, mas acima de tudo, construir políticas de ações afirmativas para guardar não somente a memória desses que estão, mas a memória daqueles que já um dia tiveram as suas vidas tão combatidas por tentar buscar e lutar em prol dos seus. Obrigada. Começo agradecendo ao GIF pela boa ideia de propor este debate, esta mesa, pelo convite que me fez. Queria também agradecer a todos que estão aqui ao meu lado e que eu ouvi com bastante atenção. E ao ouvi-los, fiquei pensando de que lugar eu falo, que é um lugar bastante particular, bastante específico, né? Eu não falo em nome de uma instituição que busca representar um grupo social, mas que está ligado a um personagem, né? Ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um personagem de destaque na vida política e intelectual do país a partir dos anos 50, e que é um homem da elite brasileira, né? Que vem de uma família, que é uma família que pertencia à elite do Estado, civil e militar, remontava aos primórdios da República, mesmo ao período do Império. Então, isso dá uma certa especificidade ao meu, digamos, o lugar institucional que eu ocupo e do qual eu falo. Qual é a nossa experiência na Fundação Fernando Henrique Cardoso? Aqui uma pequena correção, não é instituto, é fundação, mas isso não tem nenhuma importância aqui. Tem uma recusa fundamental e, pelo menos, um compromisso inegociável. A recusa fundamental é do culto à personalidade, né? É o que no jargão eu aprendi isso com arquivistas, a ideia da monumentalização do personagem, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante com quem lida com a memória, sobretudo com quem lida com a memória numa instituição ligada a uma pessoa, né? Não se trata de apresentá-lo como uma pessoa desprovida de dúvidas, defeitos, hesitações, de fazer uma espécie de enaltecimento deste personagem, porque isto mais encobre do que revela a respeito da atuação desse personagem. Fazer a memória de um personagem, que é um protagonista, é fazer também a memória da sua época, né? É um retrato da vida em São Paulo, no Brasil, nos anos 50, num período de formação da sociologia em São Paulo, e, a partir daí, do desenvolvimento dos desdobramentos políticos do país, políticos e intelectuais. Aí eu chego ao compromisso. É o compromisso do pluralismo, né? A ideia de que nós, ao fazer memória, não existe uma história plausível, não existe uma história oficial, não existe uma história que dê conta de todos os aspectos relevantes de determinados períodos. Então, é óbvio que, ao ser uma instituição ligada a um personagem, o ângulo é o ângulo de entrada daquele personagem, né? Porque tem uma base documental. E essa é outra observação importante. Quando se faz memória, a interpretação deve ser plural, mas ela precisa estar baseada em fatos.
precisa ter um acordo mínimo sobre os fatos. E os documentos, é óbvio que os documentos não precisam ser aceitos pelo seu valor de face. Eles também são passíveis de interpretação. Mas o exercício da memória precisa se assentar em alguns acordos sobre a verdade factual. Eu posso divergir nas minhas interpretações sobre o que levou ao golpe de 64, o que foi a luta para derrubar a ditadura, o que foi o processo de redemocratização. Tudo isso é lícito. Agora, não é razoável eu dizer que não houve o golpe de 64, ou que os militares não se envolveram em 64, ou que, enfim, eu não posso fabular a respeito da história. Acho que a ficção é um terreno para isso, é para fazer a fabulação. Quem faz memória precisa ter apego à realidade, à verdade factual, e é verdade com V minúsculo, nunca é verdade com V maiúsculo, e ela precisa se apoiar em acervos documentais. E é por isso que é um esforço coletivo, porque não é só uma instituição que organiza esse acervo, né? A Ana está aqui, Maria está aqui, é um esforço coletivo e que no Brasil é subfinanciado. Subfinanciado pelo Estado, subfinanciado pelo setor privado, embora a Lei Rouanet seja importante para este fim também, né? Mas o país é um país que tem um problema, um déficit na sua documentação. Isto é parte das nossas deficiências, e em alguns casos isso foi deliberado. Basta lembrar uma estrofezinha do hino da República que surgiu em 1889, um ano depois da abolição, em que se dizia: nós não cremos que escravos outrora existiram em tão nobre país. E houve uma destruição em massa de arquivos ligados à escravidão, como houve no caso da ditadura militar. Então, é sempre, para as instituições que lidam com a memória no Brasil, é sempre uma espécie de nadar contra a corrente, porque o ambiente no qual a gente vive é um ambiente não há o estímulo suficiente e há um enorme desafio de interessar as novas gerações. E aqui eu vou me encaminhando para o final dessa minha primeira intervenção. O ambiente não é favorável, que é um ambiente que hoje favorece a mensagem curta, rasa, em geral construída para provocar fortes emoções, em geral negativas, em quem as recebe. E o trabalho da memória é o oposto disso, né? Ela precisa de profundidade, ela precisa se basear em documentos, ela precisa desenvolver certas habilidades de interpretação do documento e de interpretação do texto, né? E esse é um esforço que as instituições de memória precisam ter, né? Que aí, digamos, numa área fronteiriça com a educação, de desenvolvimento de certas competências e habilidades que são deficientes no ensino público e que, digamos, os dias de hoje, as tecnologias prevalecentes, os padrões culturais prevalecentes hoje, para usar uma expressão antiga, não são de molde a favorecer, ao contrário, né? Então, eu termino aqui dizendo, por esse conjunto de razões, porque é muito importante uma reflexão pluralista, ao mesmo tempo pluralista na interpretação, mas assentada na verdade factual, documental, para entender os desafios do presente e para projetar o futuro. Porque é importante também desenvolver essas competências e habilidades necessárias para a compreensão do passado, porque isso é fundamental para construir uma sociedade democrática hoje, né? Não pode haver sociedade democrática hoje e no futuro se nós não formos capazes de entrar em acordo sobre fatos básicos da vida brasileira, do passado e do presente, né? Nós não podemos construir realidades paralelas. Ao mesmo tempo, nós precisamos nos equipar para compreender realidades complexas e respeitar o ponto de vista alheio. Por tudo isso, é muito importante o que eu acho que cada um de nós aqui, a seu modo, faz. E daí, a deliberação do GIF de tornar este um tema, pode não ser o tema mais sexy de todas as plenárias aqui. Me parece que é algo muito importante para sensibilizar um conjunto maior de atores
para dar sustentação de longo prazo para esse tipo de atividade. Por hora é isso. Obrigado. Bom, obrigada. Eu vou começar a ler um pouco as perguntas, já chegaram bastante perguntas aqui, mas eu queria pontuar uma questão que me parece importante dizer, que há uma questão do corpo como memória. E aí, como é que a gente pensa o corpo como memória quando a gente está falando dos sistemas de arquivamento tradicionais da memória, né? Então, aí pensando no que o Sérgio está falando também, eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente discutir, porque seria muito interessante, por exemplo, ouvir a Juliana contando o que é um processo de memória na aldeia, por exemplo, e o próprio Rodrigo também, né? Então, eu acho que a gente vive essa questão. Então, aí falando do ponto de vista até do Memorial da Resistência, como é que eu produzo um arquivo, e eu converso isso com a Maria, sobre a resistência, quando a resistência, e aí eu estou falando da resistência ligada aos movimentos, por exemplo, de luta armada, não produziam arquivos, porque não era para ter memória encontrável, né? Então, como é que a gente produz um contra-arquivo também, né? Então, por isso que a memória também é muito complexa nesse lugar, né? Eu deixo só essa reflexão para começar a ler aqui as perguntas. Nesse sentido, tem uma pergunta que eu acho que a gente já tocou um pouco, por que a memória não é valorizada no Brasil, né? O que justifica isso? Aí pensando que em países como Argentina, Chile, por exemplo, a memória política parece ser mais valorizada, né? Então, como é que fica essa questão da memória política nesse contexto? E vivemos em um momento político, vivemos em um momento político muito polarizado. O reconhecimento e o direito à memória contribui para a convergência ou aumenta a divergência dos grupos sociais políticos? Por quê? Então, eu deixo um pouco essas duas perguntas para vocês. Quem quiser começar. Por onde começar? Bom, primeiro um comentário não é aleatório, porque ele foi provocado por você, mas quando você falou da temática do corpo, me veio esse exemplo. Nós acabamos de produzir uma exposição virtual, está no nosso site, que contrasta fotografias oficiais, fotografias chapa branca, com fotojornalismo. E é uma maneira muito interessante de observar como os políticos são retratados. A foto oficial, ela congela, ela oficializa, ela monumentaliza o personagem. O fotojornalismo procura registrar, flagrar aquele momento em que quem tem poder se assemelha mais ao cidadão comum. Né? Tem sempre um quê de ironia. Então é o sujeito dando uma mordida num sanduíche e a boca está distorcida, ou num momento em que ele tem uma foto do Bill Clinton divertidíssima, que a foto oficial é ele, enfim, ali empertigado, fazendo um discurso, e a foto ao lado é o momento em que o documento dele cai e ele se abaixa para pegar, né? E como um ser humano normal, e fica numa posição desengonçada, tá certo? Então, isso eu acho que é uma maneira de registrar o corpo, quando você falou, que me ocorreu mencionar. Sobre a questão, digamos, o fato de que no Brasil pouco se cultiva a memória, né? Acho que tem duas dimensões. Uma é uma atitude deliberada, né? Eu dei o exemplo aqui da escravidão, né? Temos uma nódoa no passado e vamos querer apagar isto para que ninguém lembre que isto existiu em tão nobre país, né? Há também uma dificuldade de lidar com a memória, que o brasileiro tem dificuldade de lidar com o conflito também. Então, escavar a memória sempre pode abrir feridas, tá certo? Percepções diferentes, sentimentos antagônicos em relação ao que foi vivido no passado. Ora, acho que é um sinal de maturidade de uma sociedade saber enfrentar isso, porque colocar isso debaixo do tapete, obviamente, não resolve.
uma terceira razão, eu diria que é uma espécie de atitude desleixada em relação a tudo aquilo que é o registro mais formal da cultura. Isso tem a ver com a nossa trajetória educacional. Basta lembrar, para não me estender muito, a Argentina, no século XIX, com Sarmiento, torna um projeto nacional generalizar a educação básica no país. A Argentina tinha, já no final do final do XIX, começo do XX, uma taxa de analfabetismo menor do que a época tinha os Estados Unidos. É curioso observar que a história da Argentina nos últimos 50 anos não é uma história gloriosa, ao contrário. É uma história cheia de solavancos, de perdas, de decadência. Quando você olha o IDH argentino e compara com o IDH brasileiro, uma das coisas que faz o IDH argentino ser maior é que o nível educacional é mais alto. E eu acho que isso, de alguma maneira, se relaciona com essa maior ou menor amor em cultivar a memória. Eu vou fazer uma provocação, claro, né? Não para me contrapor à fala, porque, óbvio, a gente está falando aqui de um investimento institucional na memória. Mas eu sou baiana. E na semana passada eu estava com minha mãe de santo. E ela estava jogando o jogo. E eu tomei banho de folha. Se isso não é cultivo à memória, eu não sei o que é. Então, eu quero trazer dimensões, porque a gente precisa dizer o que a gente está falando sobre um povo que cultiva ou não cultiva a sua memória, né? Porque entendo a provocação, mas acho que a gente também precisa entender do que a gente está falando, de quando a gente está falando, perguntando. Primeiro, eu não faria comparação muito direta, porque acho que o Brasil é um país muito singular. Só a dimensão territorial, a diversidade cultural, os desafios que a gente tem aqui, eles já responderiam de imediato. Imagina você fazer uma ação numa época pré-internet, né? Num Brasil, num contexto de dimensões como o Brasil. Então, acho que o Brasil tem as suas singularidades que precisam ser lidas nessas tradições, mas eu queria aqui fazer outras provocações além dessa, do que a gente está falando sobre esse cultivo e, sobretudo, das estratégias. Eu queria dizer que eu tenho repetido em muitas falas como essa, uma fala de Antônio Pitanga, que ele foi receber um prêmio no Festival de Tiradentes, ali no 2020, janeiro de 2020, no Festival de Cinema, e ele, muito emocionado, falou assim: de onde eu vim, não tinha nada, mas nesse nada tinha cultura. Então, peguem aqui, nesse nada tinha cultura. Um dia, eu estava na festa de Iemanjá, num território pesqueiro de uma zona especial de interesse social de Salvador, que ali é Gamboa de Baixo. E num 2 de fevereiro, em vez de ir para o Rio Vermelho, que talvez vocês conheçam, eu fui para Gamboa de Baixo, fui para a festa de pescadores, e nós fomos entregar os presentes. E ali vários barcos, né, os pescadores, as mães de santo, as lideranças, etc. E enquanto havia ali a tradição de jogar o presente de Iemanjá no mar, se aproximaram barcos, lanchas, barcos grandes, lanchas motorizadas, de gente muito rica. E naquele momento, as pessoas ricas começavam a reverenciar aquelas que, de algum modo, guardavam as tradições. Por que isso é relevante aqui para essa conversa? Porque a cultura, ou a preservação da memória, ela mexe radicalmente no sistema de valores. Então, a preservação da cultura, ou a preservação da memória, ela, obviamente, modifica, né? Ela rearranja o sistema de valores. Então, num sistema e numa sociedade em que a manutenção da riqueza, a manutenção do sistema, na preservação do poder, sempre será
o investimento na memória sempre será um entrave. Então, nós precisamos entender que o apagamento sistemático, a invisibilidade e o desinvestimento, ele é, obviamente, sistêmico. Ele é um ativo do capital. Então, você não pode mexer nesse sistema. Você não pode mexer nessa. E, portanto, isso por si já explicaria o desinvestimento. Eu só trago as provocações porque isso não é uma regra, porque quem está preservando a memória são as populações tradicionais, são os povos originários, é o povo negro brasileiro, são aqueles e aquelas que foram vitimados e tiveram as suas memórias dizimadas. Mas quando a gente diz que não há preservação da memória, a gente faz um outro apagamento, que é a luta dessas tradições. E, portanto, faço aqui. O que não existe é um investimento institucional, político, daqueles que são os donos do poder, do dinheiro do país. Porque, então, mas, por outro lado, se hoje existe a reivindicação da memória negra brasileira, da memória originária brasileira, daqueles e daquelas que foram vitimados, é porque esses povos reagiram, essas populações reagiram, essas lutas se manifestam, e aqui colocaria esse ponto de inflexão. Mas, para terminar essa intervenção, e ainda nessa pesquisa, e aí chamando de novo Antônio Pitanga, de onde eu vim não tinha nada, mas nesse nada tinha cultura, e a memória como parte da nossa cultura, da nossa tradição, corpo como memória, corpo como território, e, portanto, memória, e essa relação permanente sobre o apagamento, a necessidade de neutralizar essas experiências, de dessensibilizar a experiência, de desterritorializar para ocupar. E aí a gente pode falar da desocupação de terra, da desocupação de territórios, de toda essa estratégia de desterritorialização e de apagamento. Digo que, por outro lado, foi através da cultura que povos, sujeitos, territórios sistematicamente violados, violentados, minorizados, subalternizados, puderam se afirmar. E ainda diria outra coisa, que cultura é aquilo que nos confere uma singularidade, identidade, mas também tem um componente muito perigoso nesses perigos que a memória traz e que a cultura traz, que é aquilo que articula o sujeito, na sua singularidade, ao seu ethos coletivo. E, portanto, a memória ela tem o ativo de produzir, promover comunidades impensáveis, vínculos inimagináveis, que são perigosos, revolucionários e, portanto, contra totalitários. Então, as respostas vêm um pouco dessa, por óbvio, dessa insurgência de não aceitar o sistema como uma experiência total, totalizante, que não fala sobre o que somos, de onde viemos, mas, sobretudo, que não nos oferece promoção de futuro. Fico pensando aqui, né? Eu acho que tentando voltar para essa relação entre memória e pertencimento, memória e uma afirmação da dignidade humana. Para mim, passa por aí essa reflexão de memória que a gente precisa de ter hoje, de ter neste encontro, e de entender que a gente está falando de um processo de um reconhecimento dessas diferentes memórias, né, dessas diferentes formas de pensar, fazer e construir espaços de memória, não só a partir das estruturas, porque eu acho que a gente tem também estabelecendo, né, a partir da fala da própria Mari, uma necessidade de repensar esses espaços institucionalizados da memória que pautaram o que é a memória de um país, né? E quem constitui as memórias desse país. Assim. É muito simbólico, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a Cinemateca Brasileira, num primeiro movimento de constituição desse espaço, ela contou com doações de imagens, muitas das vezes imagens domésticas de famílias, né? Com um recorte muito específico, racial, de classe, que tinha a possibilidade de produzir essa memória, né?
E eu acho que de alguma forma isso, por um momento, nos distancia, né? Isso cria um distanciamento. De que a gente não se vê nessas imagens. Nas primeiras imagens, nas primeiras narrativas de Brasil, a gente não se reconhece. Então é importante que a gente, nesse momento, porque a gente já tem uma trajetória política, histórica, de entender o que a gente conseguiu construir, né? Na chave do que é inegociável, de que, no caso, voltando para a questão do cinema negro, a gente tem uma política afirmativa, a gente tem uma política do campo educacional que incide no campo cultural. Nesse sentido, né, ela cria rede, cria comunidade. É a partir desses espaços, dessas apropriações de ferramenta, de reconhecimento das suas próprias ferramentas e tecnologias ancestrais, porque a gente precisa entender que a gente está construindo um contemporâneo continuadamente provocado por uma ancestralidade que está presente, né, que está nesses corpos que estão nesses processos de ocupação. Então, essas incidências, essas ocupações, elas perpassam por um questionamento, né? No caso da memória, até mesmo uma perspectiva de um contra-arquivo. Então, se eu olho para essas imagens, para essas lógicas de legitimidade de discursos e de memórias que constroem o não pertencimento, eu, então, a partir de um entendimento de com qual grupo, onde eu pertenço e com quem eu dialogo, eu faço um processo de contranarrativa também. E aí eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, né? Tem a Rosana Paulino, artista brasileira, ela fala sobre isso. Como ela poderia se pensar artista olhando para os cânones das artes e cânones que ela não se reconhecia? Então, onde ela vai buscar essa referência? Nas histórias, nas imagens que ela tinha daquela menina que subia na árvore, né, para olhar as festas da comunidade e entender que o universo de onde a arte dela podia nascer ou se desenvolver, ou a base, né, do que seria o material criativo dela, estava nessa, de olhar para essa menina que subia na árvore para olhar as festas da comunidade. Conceição Evaristo vai olhar, né, para os aprendizados das mulheres mais velhas com quem ela convivia e que se juntavam para lavar as roupas das pessoas brancas e que as primeiras palavras surgiam da contagem dessas próprias roupas. Eu digo que a partir dessa experiência amazônica, o que me convocou a uma possibilidade, né, e o que me apresenta como uma possibilidade de uma proposição artística no campo do audiovisual, que vai me dar bases para criar novas memórias, foram as histórias na beira da pia que a minha avó contava enquanto ela lavava louça depois do jantar, né? Então, esses movimentos de entender que a gente, nessa reflexão sobre que memória é essa que a gente está construindo e quais são os pontos fundantes dessa memória, a gente precisa partir de um entendimento dessa relação de si, né? Da sua relação com a memória, do que nos convoca esses espaços de ocupação, de apropriação, para dialogar com estruturas que nos legitimam ou nos deslegitimam, entendendo que o sistema ele não cansa de produzir esquecimento, né? Então, para a gente lidar com esse esquecimento, a gente precisa sempre lembrar de onde a gente parte, onde as nossas narrativas nascem, onde elas devem existir, com quem elas querem dialogar. Então, eu acho que esse ponto é fundamental, e aí trazendo para a perspectiva do cinema e dessa ideia de pertencimento, no caso do audiovisual, entendendo que a gente está lidando com o imaginário que precisa fabular também, porque nessas violências há um apagamento, então a representação ela não é suficiente, a gente precisa entender que é uma memória não do guardar, né, mas é uma relação estruturante entre preservar e difundir. Então, a preservação e a difusão nessa chave de que desse entendimento dessas diferentes memórias e desses contra-arquivos que a gente vai ter a possibilidade também de criar novos espaços de diálogo, de conexão, para que, de fato, a memória possa subsidiar espaços de uma construção autônoma também desses grupos que não necessariamente conseguem se ver nesses processos históricos como parte de momentos históricos fundantes desse país. Então, quando a gente consegue se movimentar a partir de uma afirmação desse pertencimento, a gente também faz um processo de confrontação da própria identidade com a qual esse país se constituiu.
Eu queria só, na verdade, eu acho que você já respondeu uma parte dessa pergunta, mas eu queria trazer a pergunta aqui, uma pessoa coloca a pergunta que a Sueli Carneiro fala sobre senhores da memória e a construção da história única. Né? Então, quem são os senhores da memória da dita democracia brasileira? Né? E agregando aí mais duas perguntas mais específicas sobre a ditadura civil-militar brasileira, a gente trabalha muito no memorial com o entendimento de que a impunidade ela tem um reflexo direto no presente na nossa democracia fraturada. Né? Então, há uma pergunta que fala sobre isso, né? O Estado brasileiro não puniu, né, e não respondeu aos familiares desaparecidos políticos sobre o paradeiro dos corpos no contexto do assassinato. Então, como podemos avançar na luta pela democracia sem essas respostas? E, ao mesmo tempo, também pergunta uma outra pessoa, né, na minha formação como lutadora social, a memória sobre a luta contra a ditadura foi essencial. Como trazer esses elementos para uma nova geração de defensores da democracia, né? Então, acho que esse é eu já respondendo aqui, me coçando aqui, que é meu tema, mas eu acho que é isso que você falou, né? De ativar o arquivo, né? Um arquivo sem a educação, ele está diretamente ligado. Eu acho que também o Sérgio falou um pouco disso, né? A gente trazer a educação. Não é possível falar de memória sem ativação dessa memória, né, para que ela faça sentido. Eu queria... Posso? Não? Quer completar? Eu também me animei aqui com algumas coisas que foram ditas que me atiçaram a cabeça. Primeiro, uma nota positiva, para contrastar um pouco com essa ideia que acho que transparece um pouco numa das perguntas, com essa nossa dita democracia. Tem alguns avanços, tem avanços interessantes. O Rodrigo é uma expressão disso. Né? A possibilidade que se tem hoje, que não era a mesma do passado, de fazer registro e resgate por meios audiovisuais, no momento em que o custo de aquisição desses meios se reduziu muito, era muito mais caro você fazer o registro da memória oral no passado do que é hoje. Acho que isso amplia muito. Né? E isto veio ao encontro de toda uma organização social que passou a valorizar a memória, a transmissão das tradições, a reivindicação da ancestralidade. Eu gostei muito do que a Maria do exemplo que ela deu, porque contrasta um pouco com uma visão que eu estava passando aqui, acho que um pouco a Ana também, um pouco institucional demais. Né? Mas é preciso reconhecer que ainda é uma luta de minoria. Né? É uma luta de minoria, não é o padrão. Né? O padrão é o padrão de que essas tradições vão sendo varridas. Você vai lá resgatar vestígios, onde houver mais fortes. Salvador é um negócio extraordinário, né? Mas Salvador tem uma singularidade desse ponto de vista também. Então, eu tinha mais uma coisa, mas eu queria passar a palavra, depois, se der tempo, eu volto. Porque eu fui pega assim no sopro, né, dessa questão da impunidade, porque é muito duro, né? Trago um outro relato. Eu fui uma adolescente, uma pessoa que ia em espaços públicos e, ao meu lado, haviam pessoas que iam, sei lá, em exposições em homenagem a Marighella, exposições sobre a ditadura, e iam, Sérgio, aquelas figuras que eu não identificava, mas aqueles com cara de vovô, assim, bons velhinhos, né, com a cara do que seriam bons velhinhos, e apontavam e diziam assim: matei mesmo e mataria mais uma vez. Então, não é uma ficção. Isso não é uma ficção, isso é um real. O assassino, o mandante do assassinato de Marielle Franco, está impune. Os assassinatos, eles são feridas abertas, sem conclusão.
E aí, nós vivemos no parlamento brasileiro, um deputado que virou presidente, dedicar o voto da admissibilidade do impedimento de uma presidenta eleita ao seu torturador. Sem nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade. Aliás, quem precisou depois responder à Câmara foi o próprio deputado Jean Willis, que depois precisou levantar mensagens de desagravo, porque o deputado saiu ileso. O parlamento brasileiro hoje profere deputados, ou, como disse um jornalista essa semana, supostos parlamentares, ainda proferem injúria, ofensas. Então, a questão da impunidade é uma dor muito, 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 muito dura. E, portanto, aí trago esse relato porque Carlos Alberto Brilhante Ustra não é só o torturador da presidenta, impeachmentada, impedida de completar seu mandato, ele é o torturador que torturou meu pai quando minha mãe estava grávida e quando eu nasci em 76, meu pai estava preso e trago, né, essa marca, essa ferida, essa memória, mas essa família, esse personagem, não só morreu sem nunca ter sido julgado, como a sua família hoje vê esse ente, né, sendo promovido, porque na carreira militar brasileira, diferente do que acontece na tradição civil, os militares brasileiros podem ser promovidos depois da sua morte. E ele, depois da sua morte, no contexto da democracia brasileira, ele foi promovido a essa carreira, eu não entendo bem, mas, sei lá, de general para marechal, de coronel para general, uma coisa assim. Há uma promoção e essas famílias seguem gozando de algo que é a ferida e a dor de uma nação. Portanto, a questão da impunidade precisa ser lida, mas ela precisa ser colocada dentro de um sistema mais complexo. E aí, claro, como a gente está vendo, né, como enfrentar, porque a naturalidade, essa espécie de não julgamento, vai criando um precedente para novas violações, a exemplo do que acontece, né, na corporação militar, nas polícias militares, processos internos e de formações internas. Então, há a necessidade de um movimento, de uma grande transformação no sistema, né? No sistema, né, de justiça, no sistema de segurança, no sistema brasileiro. Então, isso precisa de uma maneira... Agora, qual é o outro lado da moeda? É que o Brasil é um país tão injusto, tão desigual, as dores e as violações são tão profundas que o tudo parece muito pouco, né? A questão é que você vai mitigando, investindo energia, e, por outro lado, esse mesmo investimento vai depauperando. Mas eu queria... então, primeiro essa denúncia, mas acho que o que está acontecendo aqui agora é algo muito importante. Porque o que a gente tem falado, por exemplo, no combate, por exemplo, ao racismo ou ao racismo estrutural? É quando você convoca a branquitude para o debate racial. Como você enfrenta a misoginia, o patriarcado, o machismo, trazendo os homens para o debate de gênero. Você precisa também trazer para o debate da promoção de justiça, primeira dimensão da memória, que é isso que a gente está tratando aqui, depois dessa dimensão da verdade, não como uma verdade individual, mas uma verdade coletiva. Queria trazer aqui uma obra muito importante de uma encenadora argentina, Lola Arias, que ela tem uma obra que chama O Ano em que Nasci, em que ela coloca em cena 13 filhos de pessoas vítimas da ditadura argentina,
com 13 filhos e netos daqueles e daquelas que foram promotores da violência de Estado. Porque ali, nesse encontro e nessa encenação, há uma saída que precisa se dar no espaço coletivo. Ou seja, a memória, ela precisa ser algo, e eu tenho insistido, você não precisa estar na cena para ser impactado pela cena. Não importa a posição em que você estava, você será sempre impactado pelas definições e decisões coletivas. Então, o que a gente está trazendo aqui é um debate também, e a reivindicação de que a dimensão da memória ela possa ser expandida. Na Rádio Novelo, recentemente, eu não sei se vocês acompanharam, mas uma pessoa, né, que vai expor o que ela viveu quando criança e após a morte do avô, ela vai se dando conta de que seu avô foi alguém que colaborou com a ditadura e ela traz essa memória. Portanto, entendo que parte do enfrentamento da impunidade, do enfrentamento do sistema brasileiro, é trazer para o espaço público um espaço de consenso, também convocando aqueles e aquelas que, de algum modo, estiveram, ou seja, não com uma luta de partes, mas de toda a sociedade. O debate do combate ao racismo é um debate de toda a sociedade, do enfrentamento à misoginia é um debate de toda a sociedade. O enfrentamento da impunidade daqueles que investiram na violação de direitos humanos é um debate de toda a sociedade, independente da posição em que cada um estava e esteve. Portanto, entendo que enfrentar em todos os espaços, nas escolas, nas instituições, é algo que precisa nos mobilizar, né? Então, e aí trago uma última memória. Quando meu pai foi preso, em 75, e ele encapuzado, o carro que levou até o lugar da tortura não era um carro da polícia, não era um carro do exército, era um carro de um banco. O que a gente precisa também fazer é que aqueles que violaram, que foram autores, algozes, violadores, eles estão mais próximos de nós do que a gente pode supor. E, portanto, os lugares em que a gente trabalha, que pagam nossos salários, muitas vezes os jornais em que a gente lê, as instituições pelas quais nós passamos, tiveram papel e são todas passíveis de uma movida de enfrentamento ao seu papel. Portanto, estar aqui hoje, nesse espaço aberto, reivindicando a memória como um lugar central para um futuro mais justo, igual, eu acho que é algo muito transformador. E que precisa estar em espaços, claro, específicos, de comissões de memória, da Comissão da Verdade, dos seus espaços de justiça, de ministérios de justiça, direitos humanos, mas nós não podemos mais tratar as questões que são de todos em espaços de uns. A luta por memória não pode ser o espaço de revitimização ou de sobrecarga das vítimas. Eles precisam de um pacto, né, de uma relação de coesão em outras esferas, inclusive daqueles e daquelas que hoje podem e devem se somar a essa luta e a esse esforço. Só colaborando um pouco também, dizer que nessa época, com certeza, da ditadura, se para os povos indígenas, em outroras, a situação no que diz respeito à legitimidade desses povos no âmbito do Estado brasileiro era difícil, imagine na época da ditadura. E aí muitos desses povos, né, eles tiveram que fugir dos seus territórios para poder sobreviver, né? Inclusive nós temos a articulação dos povos indígenas do Brasil, que tem buscado formalizar, né, institucionalmente, para que possa ser entregue no que diz respeito no âmbito nacional, e que se crie a comissão que julga aí esses crimes que foram acometidos,
nessa época contra esses povos e que possam vir também a ter essa reparação histórica, né? Os povos indígenas que sempre estiveram aí, de uma certa forma, buscando proteger os seus territórios e que tiveram essa violação no que diz respeito às suas vidas, né? As vidas que foram ceifadas. E a gente, para falar a verdade, essa ditadura, é necessário que a gente possa, de uma certa forma, expor que essa ditadura ela pode ter acontecido lá atrás. Mas hoje essa ditadura ela continua acontecendo, só que de um outro formato, dentro dos territórios indígenas. A gente tem visto aí muito, especificamente, por exemplo, o povo Guarani Kaiowá, que tem sofrido vários ataques. Vários ataques. Todos os dias a gente, quem acompanha de perto, tem visto esses povos, crianças, idosos que são massacrados, que têm suas vidas ceifadas, né? E, especificamente por questões muitas das vezes banais, pela questão mesmo do avanço no que diz respeito ao agronegócio. Então, quanto que vale uma légua de terra vale uma vida de uma criança, uma vida de um idoso, né? Então, assim, é preciso que a gente possa trazer para... espero que a articulação dos povos indígenas do Brasil possa avançar nessa formalização para que a gente possa ter esboço mais forte para a gente poder combater com isso, que até nos dias atuais acontece dentro desses territórios, né? Nós não podemos continuar maquiando, né, de uma certa forma, o que acontece dentro dos territórios dos povos indígenas, ou até mesmo naturalizando como se esses povos fossem culpados de alguma coisa que acontece no contexto brasileiro. Sendo que a gente sabe que esses povos eles remetem à memória do passado, mas remetem à memória do hoje e sempre preservando a memória para que os seus próximos, as suas próximas gerações, elas possam deter dessa memória, uma memória que não é a memória do passado, é a memória que é do agora. Né? Você não pode chegar para mim e dizer, Juliana, cacique, mas me diga uma coisa, como vivem hoje os povos indígenas? E muitas das vezes até, Ana, eu diria que a nossa sociedade em si, a sociedade brasileira, ela conhece, mas finge desconhecer para não ter a responsabilidade, né? E aí isso é um fato, de uma certa forma, que acontece que é remetido, porque até nos dias atuais as pessoas não conhecer que, por exemplo, nós temos 17 povos indígenas no estado do Ceará, que esses 17 povos estão em 22 municípios, que nós somos mais de 300 povos no Brasil, que somos mais de 205 línguas que são faladas por esses povos. Então, você também, ou você desconhece da história do seu país, né? Ou você está se esquivando de uma responsabilidade que também é tua. Eu vou passar a palavra para o Sérgio, mas só dizer que a gente tem 9 minutos para acabar. Então, eu tinha mais algumas perguntas aqui que eu não vou conseguir fazer, mas então eu vou pedir para encaminhar, Sérgio, você começa com uma conclusão de cada um. Eu só queria, para a gente amarrar todas essas falas, pensar um pouco de que o nosso papel aqui é um pouco tentar sensibilizar, né, abrir essa pauta dessa mesa, mas sensibilizar o campo do investimento social privado para a temática plural, aí que a gente foi a conclusão que a gente pode chegar aqui, das formas de preservação da memória, né? E nesse sentido, eu deixo para cada um falar um pouquinho, mas pensando o papel estratégico, né, da memória, das instituições de memória, no enfrentamento das próprias raízes das violações, que eu acho que é isso um pouco que a Juliana fala, tanto no passado, no presente, como no futuro que a gente quer. Legal. Eu vou tentar fazer aqui uma espécie de síntese de tudo isso que você, afinal, nos perguntou com algumas observações. Deixa eu primeiro tirar isso aqui, que eu fico ouvindo a minha voz, é estranhíssimo. Eu acho que um grande desafio é como a gente consegue interessar as futuras gerações, né? Então, isso parte de um certo reconhecimento de quem lida, por exemplo, com a memória ligada à ditadura. Certo? A experiência da ditadura no Brasil,
ela foi sentida por um número relativamente pequeno de pessoas. Quando a gente compara o que aconteceu na Argentina com o que aconteceu no Chile, o que aconteceu no Brasil, estou querendo aqui, de maneira nenhuma, diminuir o nível de violência que houve no Brasil. Mas, quantitativamente, basta ter em mente o seguinte: na Argentina tinha qualquer coisa como 25 milhões de pessoas à época. As cifras variam, há quem fale em 30 mil desaparecidos, há quem fale em 9 mil. Seja como for, comparem isso com um país como o Brasil, que tinha 100 milhões de pessoas, em que se falam em 400 desaparecidos. Então, a experiência que você viveu, Maria, mais do que ninguém aqui nessa mesa, eu também vivi, eu tive pai preso, é uma experiência que não é uma experiência vivida pela grande maioria das pessoas naquele período. Isso tem um efeito sobre a transmissão entre as gerações, né? Então a gente tem o grande desafio de dizer, olha, a não punição do que houve naquela ditadura, ou mesmo do que houve na ditadura do Estado Novo, 37, 45, tem repercussões no dia de hoje. A violência institucional no Brasil tem a ver com este percurso de violações de direitos humanos pelo Estado que não encontraram a sua punição devida. Então, é a maneira pela qual é possível ligar essa experiência do passado com uma experiência que é a experiência vivida no presente, em que essa violência se faz notar. Agora, reconheçamos, é difícil, porque parte da sociedade brasileira não tem nenhum problema com essa violência. E aí não é só a elite. Há uma grande massa da população que subscreve a tese de que bandido bom é bandido morto, né? Que tem uma visão negativa a respeito de territórios indígenas, e por aí vai. Então, isso é mais uma razão para que quem preza a democracia no Brasil hoje, né, ajude quem procura resgatar, conservar, difundir memórias que têm impacto no presente, sobre a qualidade da nossa vida social nos dias de hoje. Termino aqui. Obrigado. Bom, só para agradecer o convite, dizer que a gente segue à disposição, Cássio, Ana. Para mim é sempre uma satisfação poder vir nesses debates e falar sobre a importância desses povos, mas não basta a gente estar aqui e falar, nós precisamos. E aqui, como nós estamos com várias organizações filantrópicas, é importante a gente também falar sobre essa questão dos financiamentos, né? A gente estava até falando com a Ana nos bastidores, que foi muito positivo, né? Esse formato na qual aqui o governador do estado do Ceará, o nosso governador Eumânio de Freitas, né? Fez de uma forma muito reconhecendo aí a importância dos povos indígenas no estado do Ceará, criando a Secretaria dos Povos Indígenas, e aí a gente faz sempre uma memória de que é necessário, para além da criação, a gente ter orçamento, a gente ter condição para que esses povos eles venham receber de fato essa política que é tão ausente. Então, a gente chega em 2023, a Secretaria dos Povos Indígenas, né? O governador Eumânio de Freitas ele já tem enfatizado, já tem dado aí, oportunizado para que, de fato, se concretize essa política, demarcando fisicamente 4 territórios, né, fazendo aí a implementação de recurso, né, coisa que ficou muito também na memória das pessoas de que falar de indígenas, territórios indígenas é só do governo federal, mas nós sabemos que as três esferas pode estar atuando no que diz respeito à demarcação de territórios indígenas, a grupo de trabalhos no que diz respeito à identificação desses territórios. Então, dizer que é uma política constante, nós estamos nessa construção, construindo políticas públicas voltadas para os territórios indígenas, garantindo o bem viver desses povos aqui no estado do Ceará. E dizer que para a gente é sempre uma satisfação poder contribuir com essas discussões, com esse diálogo, e seguimos à disposição. Obrigada. Para a gente terminar com a Mari e
Não, eu acho que tem uns pontos, assim, né? Fico muito a partir do que a gente tinha, estava no governo também, trabalhando com a área, então, esse entendimento de que o direito à memória, ele deve se direcionar para uma perspectiva de promoção e proteção da democracia, né? E qual é o momento político que a gente está? A gente precisa reconhecer que essa revolução comunicacional que a gente viveu, ela levou a esse fortalecimento de redes e a esses entendimentos das diferenças como parte constituinte de um debate de que memória é essa, de uma confrontação de um projeto de nação e de uma confrontação de um projeto de nação por conta do entendimento das exclusões históricas vivenciadas. A disputa narrativa ela vai sempre estar, o enfrentamento aos desníveis de acesso e as desigualdades estruturantes que a gente vive no Brasil, eles estão postos, mas a gente precisa de pensar no que a gente já tem enquanto ferramenta desses grupos socialmente constituídos dentro de uma perspectiva de margem. Que é uma perspectiva de margem, mas ela é muito mais... a gente consegue ter uma visão muito mais ampla desses processos, né? Então, entender que hoje, nessa ideia de promoção e produção da democracia, a gente está na possibilidade com que esses grupos dialoguem a partir de uma memória do que a gente já sabe do que é inegociável, né? E a memória desse tempo, dessa história recente do Brasil, nos possibilita entender o que é inegociável nesse projeto de país que a gente precisa não mais somente dar conta de que uma representação nos contemple, né? Mas de que essa fabulação ela precisa de acontecer porque os nossos processos de negociação com essa memória, eles estão sendo refeitos e eles vão continuar sendo ressignificados a partir dessas ancestralidades. Acho que é isso. Chegando aqui ao fim, queria agradecer muito esse espaço, muito de novo. Agradecer ao GIF por essa oportunidade, Ana. E aí, falando um pouco já nesse encerramento, primeiro falar as instituições, as fundações, as iniciativas de investimento naquilo que é comum, naquilo que é coletivo. Primeiro, eu queria falar assim, nós estamos diante de um processo de esgotamento do planeta, em que nós estamos vendo ameaçada a vida na Terra. E eu tenho provocado, otimista que sou, de que diante, né, desse espaço de esgotamento dos recursos naturais, cultura não seria cultivo, portanto, não seria pura regeneração. Então, acho que aqui, primeiro, é um espaço de reivindicação da regeneração do planeta. E não tem, como dizem, né, planeta B, vida em outro espaço. O espaço é aqui agora e a nossa chance de refazer essa experiência coletiva é aqui e agora. Então, acho que a emoção de estar aqui é a emoção de reivindicar a regeneração do planeta por meio da cultura. Aqui também fazendo um apelo de que memória é cultura, é cultivo, é tradição, é território, é corpo. Queria usar um exemplo aqui, já que estamos no Ceará, queria falar que em plena pandemia o governo do Ceará fez vários investimentos em cultura e olha que eu não sou suspeita porque eu não sou daqui, então não sou suspeita mesmo. E um dos equipamentos que surgiram em plena pandemia foi o Museu da Imagem e do Som, ou uma grande requalificação. E aqui, Ana, o Estado do Ceará, por exemplo, fez, Sérgio, apoiada numa fala sua, eles fizeram tinha uma etnia, né, Juliana, do Estado do Ceará, uma etnia indígena, que não tinha uma fotografia de si. Não havia fotografia desse. E, portanto, o governo do Estado, né, fez uma espécie de gravação por meio do Museu da Imagem e do Som, de todos os cantos, de todas as transmissões, de todas as tradições, além, por óbvio, da imagem, mas tinha uma tentativa. Isso já seria motivo suficiente para um investimento por meio, né, da cooperação com estados, municípios. Então, tem um mundo se refazendo. E por que estou dizendo isso? Primeiro, porque a ministra Sônia Guajajara falou outro dia, Juliana, me corrija se eu estiver errada, quero trazer aqui números que eu tenho de cabeça, não porque pesquiso, não é minha área, mas que 5% da população do globo, do planeta, é população indígena. Né? É uma população muito pequena,
se a gente usar esse dado do percentual. No entanto, essa população está em 85% de biomas preservados. Portanto, a questão aqui, ela não se dá numa relação do impacto e de quem é impactado. O que está em jogo aqui é a vida na Terra e as relações que precisam ser preservadas numa percepção coletiva. O impacto, ele não se dá no sujeito, ele se dá em territórios que são responsáveis pela preservação de uma memória que é de promoção de comunidades, de igualdade, de direitos. E aí, para realmente encerrar, quando da ditadura, quando do golpe no Brasil, o que foi interrompida não foram vidas de 400 ou 500 pessoas. O que foi interditada e adiada foi o sonho de um Brasil mais justo e igual. Portanto, as vítimas não somos nós que perdemos pais, avó, a mãe, tio, irmão. O que foi interrompida foi o nosso sonho nessa esperança de ser uma população rica nesse país tão abundante que pode, dentro em breve, ser responsável por alimentar todo o planeta. Portanto, diante dessa plateia, o que está aqui colocado, investir em memória, é resgatar a utopia, a esperança, o sonho, mas, sobretudo, a democracia, que é a terra boa, a única terra em que nós podemos plantar os nossos sonhos que gerarão um futuro. Portanto, muito obrigada. E é com grande esperança que a gente sai desse debate, com grande esperança de que teremos no espaço público, de construção de política pública, não só os entes públicos, estados, municípios, mas, sobretudo, instituições que são parceiras, responsáveis, aliadas de primeira hora na construção dessas políticas, promoção de direitos, justiça e igualdade. Muito obrigada, Cássio. Bom, obrigada.